estaremos juntos. Pai do Senhor, igreja, amém? Amém? Estamos aqui felizes porque estamos na casa de Deus. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado aí, na frente, atrás? Já estendeu a mão, já disse, Deus tem propósito para a sua vida hoje. É muito bom estarmos aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 9. Tem uma palavra da parte do Senhor nessa noite para a igreja. É bom saber que o Senhor, Ele está com a mão sempre sobre as rodas. E de repente, vai ser hoje que você vai chegar e vai falar: Senhor, eu quero ocupar um lugar na roda do oleiro. E o Senhor vai quebrar o vaso, mas Ele vai fazer de nós vasos novos, amém? Capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 3. Eu quero ler a parte A desse versículo com vocês. Diz assim: e perderam-se as jumentas de Quis. Amém? Pai Celestial, nessa noite estamos aqui porque, Senhor, temos entendido, Senhor, que a gente podia ter até encontro, podia ter casa de um amigo, podia ter até escolhido ficar em casa, quem sabe, Senhor, no sofá da sala, ou quem sabe, Senhor, à beira de um fogão, preparando, Senhor, uma comida gostosa. Mas tudo isso seria para o corpo. Mas na verdade, Senhor, nós viemos porque a nossa alma depende de Ti. Nós resolvemos parar tudo, Senhor. Ainda que cansados, Senhor, resolvemos vir para a Tua casa. Porque, Senhor, sabemos que aqui Tu pode nos usar como canal nessa noite, Senhor Jesus, e Tu pode falar, Senhor. Senhor, porque a Tua igreja escuta. A Tua igreja escuta porque ela sabe, Senhor, que quando Tu falas, Senhor, Tu levanta o homem, Tu renova, Senhor. Tu muda, Senhor, o caráter. Tu muda, Senhor, a história. Senhor, estamos aqui nessa noite, Senhor, porque temos entendido, Senhor, que hoje vai ser uma noite de maravilha. E eu creio que, operando Deus, quem impedirá? No nome de Jesus, fica conosco. Amém? A Bíblia aqui está falando, eu quero falar para vocês nessa noite, de dois tempos, de um tempo de um homem marcado por Deus, e um homem que começou a sua história com uma experiência até diferente. E este homem é Saul. Aqui nesse lugar que a gente começa a falar referindo-se ao seu pai, Quis. Diz que este pai de Saul, ele tinha jumentas. E um certo dia, alguém perdeu a jumenta do pai de Saul. E o pai de Saul, bem preocupado, chegou e falou assim: ô meu filho, pega aí um companheiro seu, um moço, pega o caminho e vai atrás da jumenta. Como, pai? É isso mesmo. Porque eu não sei se você tem filhos, assim como eu, às vezes, de repente, a gente perde tanta coisa dentro de casa. Tem dia que eu, como tenho cabelo grande, não é um problema do meu marido, mas é o meu, às vezes a gente quer procurar o pente, a escova, uma coisa tão simples. E a gente fica: Sara, aonde você botou a escova? Porque ela já perdeu a dela, já veio buscar a minha no meu banheiro. E então, coisas assim tão singelas. Mas tem coisas que às vezes têm significado para a família. E sempre quando perde-se alguma coisa dentro de casa, a gente tem a tendência de chegar e falar para os filhos: ô fulano, vai lá, procura. E lá em casa, como o maior, a gente pedia a Rebeca, geralmente é assim, passar a ordem. A Rebeca passava a ordem para Neita: vai lá, Neita, procura. E Neita chega e vai para Sara: vai lá, Sara, procura. A Sara não pode mandar a Guti procurar, ela mesmo tem que ir. Aí chega uma hora que ela está cansada de buscar coisa para o pai e para a mãe.
E ela começa com a frase: tudo eu, tudo eu. Mas isso é uma coisa comum dentro da casa. E o pai de Saul, ele chegou e ele falou: olha, perderam-se as minhas jumentas. Vai lá, pega o teu companheiro, porque ele sabe que no caminho a gente precisa de amigos. Vai lá, vai atrás da jumenta. E a saiu Saul, a primeira missão de Saul, procurar a jumenta. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar do tempo que às vezes a gente dá por perdido, achando que a gente está atrás de jumenta. Eu quero falar de um tempo que muitas das vezes você podia falar assim: peraí, poderia a minha missão ser melhor, ser diferente? Eu poderia estar garimpando, eu poderia estar buscando pedras, eu poderia estar buscando, de repente, ouro, mas eu estou aqui buscando e atrás de jumenta. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu quero dizer que Deus tem um propósito. Se você está passando o tempo de estar atrás da jumenta, querido, não se preocupe, porque esse tempo é chegado hoje. E eu venho aqui dizer para as pessoas que estão achando que estão perdendo tempo atrás de jumenta, eu quero dizer uma coisa para você: não se preocupe, porque o tempo de procurar jumenta na tua vida está com horas, minutos, segundos contados, porque Deus tem uma história nova para acontecer na tua vida. Eu escutei amém? Eu escutei glória a Deus? Que essa igreja, ela é pentecostal. Aleluia! E chegou Saul e pegou esse amigo dele, o companheiro, e saiu. Foi ele buscar a jumenta do pai. E ele passou por um lugar que me chamou muita atenção. Aí no versículo seguinte, versículo 4, diz assim, vou ler o versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Versículo 4. Passou, pois, pela montanha de Efraim. Existe tempo em nossas vidas que nós estamos em busca de jumentas. Nós vamos encontrar e vamos enfrentar montanha. Mas é interessante que ele foi buscar jumentas nas montanhas. E a gente sabe que jumenta não é um animal tão... o lugar favorito da jumenta seria a montanha. Mas ele foi buscar nas montanhas. Ele começou... o primeiro lugar que ele foi buscar a jumenta foi na montanha. As montanhas de Efraim, que está dizendo ali. E o que acontece? E ele, depois de ter escalado montanha em busca de jumenta, o que acontece? Ele, de repente, ele vê que não está lá. E eu quero dizer uma coisa, querido. Quantos de nós, às vezes, temos escalado montanha, às vezes temos passado por pedaços tão difíceis, em busca de coisas tão insignificantes para nós, mas para alguém tem valor. Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar dele passar pelas montanhas, depois ele percebeu que não estava lá. E aí continua dizendo, passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Querido, isso não é uma busca assim de hoje para amanhã. A busca pela jumenta que ele estava era uma busca incessante, era uma busca contínua, era uma busca que ele teve o primeiro obstáculo, ele subiu as montanhas em busca da jumenta, não encontrou. Ele foi em outra cidade, não encontrou. Ele foi em outra cidade, não encontrou. Sabe o que isso me dá uma lição? Que quando a gente bate em portas que às vezes a gente acha que já estão desprezadas, continue batendo, vai um passo mais adiante, porque talvez a porta que fechou para você hoje, amanhã tem uma outra oportunidade, porque Deus é Deus que está nos impulsionando, seguir à frente, porque a oportunidade é dada por Ele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não desista.
Eu quero dizer para você, siga adiante. Eu quero dizer para você, continue tentando. Eu quero dizer para você, continue buscando. Porque quem busca, vai encontrar. E a Bíblia diz que às vezes a gente busca e a gente não encontra porque a gente não está sabendo buscar direito. Às vezes a gente pede e a gente não recebe porque estamos pedindo mal. Mas nós temos que entender que uma característica de uma pessoa para chegar no palácio tem que ser persistente. Aleluia. Tem que persistir. Aleluia, estamos aí? E ele estava ali com seu companheiro. A Bíblia diz no versículo 5: vindo ele, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço: olha só, a jornada dele já estava cansativa. Eu creio que depois de passar por tanta cidade, ele parou e pensou assim: peraí, eu vou gastar meu tempo atrás das jumentas do meu pai? Eu cansei. Ele cansou. E ele chegou, depois de passar por Efraim, ele chegou para o seu moço e ele falou assim: vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem, voltemos. Aí que é o problema na vida do cristão. Quando ele para, ele conversa, ele analisa, e ele chega à conclusão que tem que voltar atrás. Mas, querido, voltar atrás nessa ocasião de busca quer dizer que você está entregando a bandeira branca. Você está se rendendo e falando: eu dou por esquecido. Quando a gente fala assim, eu vou voltar atrás, eu vou voltar para o lugar da onde eu vim, sem conseguir a realização de encontrar aquilo que eu estou buscando, quer dizer assim, eu me entrego, eu me rendo, eu desisto. Eu quero dizer para você, esse é um ponto muito importante nessa mensagem. Para você que tem um marido que está querendo sair de casa, para você que tem um filho que saiu de casa, eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí pela internet, eu quero dizer uma coisa: há momento para todas as coisas, mas há momento que nós temos que escutar conselhos, nós temos que pensar um pouquinho e temos que, pode até parar, mas voltar atrás, jamais! Deus não nos trouxe a esta terra para voltar atrás. Deus não te trouxe, não deixou você escalar montanha, você passar por Efraim, você passar por tantos lugares, para depois de tanto esforço, você parar e falar assim: peraí, eu vou voltar para casa. Eu estou voltando, eu estou tirando o meu time de campo. Eu quero dizer uma coisa: você que abriu o seu negócio, eu penso em abrir, eu quero dizer, olha, o céu é o limite. O céu é o limite quando você tem uma fé. Querido, não deixa a tua razão te jogar para baixo. Não deixa a tua razão deixar de acreditar que você vai conseguir. Às vezes você está tão perto. O versículo 5 continua dizendo: ele chamou seu moço com quem ele ia e disse: vem e voltemos. E olha só, quem desiste nunca quer desistir sozinho. Está no plural. Voltemos. Ele queria voltar, mas ele queria companhia. Um campeão, um herói, ele enfrenta as coisas, mesmo se ele estiver sozinho. Ele é impulsionado pela sua vontade de vencer. Mas um derrotado quer sempre arrastar a gente com ele. Saul chegou aqui e falou: voltemos para casa. Ele quis persuadir o seu companheiro. Mas olha o que é importante: a gente estar bem relacionado na vida, a gente saber com quem a gente anda, a gente ter selecionado os nossos companheiros do caminho de lado a lado. Porque quando ele fala isso, no versículo 5, vocês estão aí? Vocês podem ver aqui, olha:
Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Querido, o pai dele tinha mandado ele nessa missão porque estava preocupado mais com as jumentas. No coração do pai estava uma preocupação das jumentas e mandou ele nessa missão. Ele já estava jogando desculpa. Agora vai ser mais um peso a mais no coração do meu pai. Já vai achar que a gente se perdeu. Vamos voltar para casa. Versículo 6 diz assim: porém ele disse, eis que há, olha só, porém ele lhe disse, o moço, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho de que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço, eis porém que se formos que faremos, então aquele homem que levaremos, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse, eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Porque aqui está dizendo que antigamente era costume a pessoa buscar um homem de Deus e levar alguma coisa. Mas olha só que interessante. Saul estava querendo voltar atrás, estava com o pé querendo desistir. E ele chega para o seu moço, seu companheiro, e ele diz, voltemos para casa. Aquele companheiro, de repente, se dá conta que aquela cidade que eles pararam para pensar se ia desistir, aquela cidade era diferente do monte, aquela cidade era diferente das outras cidades que ele tinha entrado, porque aquela cidade havia uma referência. Eu quero dizer uma coisa para você, o que era a referência daquela cidade? Havia ali um homem de Deus, e eu quero dizer aqui nessa noite para você, existem muitos por aí buscando jumenta, mas enquanto na cidade chegar, ou existir, ou tiver um homem, não precisa 1000, não precisa 100, não precisa milhares, um homem de Deus, que tenha característica que a Bíblia diz que ele era honrado. Aleluia. Ainda existem homens de Deus honrados, ainda existem homens de Deus que honram ao Senhor, que servem ao Senhor com retidão. Ainda existe. Ei, olha, o diabo anda falando por aí que acabou, mas eu quero dizer uma coisa, ainda tem o remanescente de Israel. Aquela cidade tinha um homem de Deus honrado, tudo que falava. Você sabe o que é isso aqui? Ele era profeta. Tudo que ele falava se cumpria. Eu creio nos profetas de Deus. Que existem muitos aí querendo ser profeta e querem vir para culto para dar profetada só para ter uma multidão de gente seguindo a eles. Eu quero dizer que a igreja de Deus não é guiada por profetas, mas Deus, ele usa profetas na igreja. Ele usa profeta para direcionar o povo. Ele usa profeta quando ele quer trocar um ciclo de tempo ou tirar um reino e botar outro. Ele usa profeta. É bíblico. Creia nos seus profetas e sereis prosperados. Eu creio em profeta. Eu não sou bobo, eu quero ser prosperada. Eu tenho visto que Deus tem usado homens e mulheres de Deus para nos direcionar em cada época dessa igreja, em cada época desse ministério, em cada época das nossas vidas. Não é sempre. Isso não quer dizer que eu vivo atrás de profecia. Eu não sou guiado por elas, mas sim sou guiado quando Deus direciona um homem de Deus. Que diferença! O homem que faz diferença é um homem que tem caráter. O homem de Deus, ele tem que ter caráter.
O homem de Deus tem que ter honra. O homem de Deus, o que ele fala tem que cumprir, tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Eu já vi muitos negócios serem feitos por palavras. E muitos negócios serem feitos por documentação e fracassar. Ir para a corte para resolver problemas. Mas quando tem um homem honrado, você pode dar a tua palavra. Eu sou de um tempo, olha, que quando eu nasci, ainda se usava muito a palavra. Perto da minha casa, quando eu era pequena, tinha uma mercearia do seu Betinho. E às vezes, você sabe, no Brasil, a pessoa recebe final de mês, vai chegando perto do fim do mês, vai acabando as coisas em casa. Porque a gente faz compra por mês. Agora que está começando compra quinzenal. Pagamento quinzenal. Mas geralmente é por mês. Ia chegando perto do fim do mês, evangelista Valtis. Ia acabando o feijão. Ia acabando o arroz. Não estou falando de supérfluo, não. Porque na minha casa, quando eu era pequena, eu não lembro desse luxo da gente ter todos os dias suco e refrigerante na mesa, não. Muitas das vezes era água, mas era um lar feliz. E acabando, e de repente também a gente pedia dinheiro e não tinha, porque o dinheiro era curto, final de mês. Quem sabe disso que eu estou falando aqui? Muitos aí vieram de berço de ouro, mas eu não. Eu não vim de berço de ouro. E às vezes minha mãe saía, meu pai saía e falava assim: vai lá, Sandra, na rua de cima, na tendinha do seu Betinho, e pede ele lá 250 gramas de linguiça, porque linguiça, final de mês, linguiça e ovo aparece na mesa das nossas casas. Parecia coisa do passado, né? Passado. E eu ia lá, sem dinheiro, experimentei muitas das vezes comprar sem dinheiro. Como a Bíblia diz, vai lá comprar sem dinheiro. E eu comprava sem dinheiro, mas com crédito. Comprar sem dinheiro é para quem tem crédito. Comprar sem dinheiro é para quem tem palavra. Comprar sem dinheiro é para quem tem honra. Eu ia lá na credibilidade da palavra do meu pai. E eu chegava lá, cadê o caderninho? E também a gente confiava que seu Betinho não aumentava nada. Conferia. E a gente comprava, quantas e quantas vezes nós comprávamos e tínhamos pão sobre a nossa mesa. De manhã, à tarde, tínhamos linguiça, tínhamos o que fosse. E na simplicidade, mas nunca faltou nada sobre a nossa casa. Sabe por quê? Existia a palavra. Isso que Deus quer restaurar no nosso meio. Deus quer restaurar na nossa casa. Deus quer restaurar na nossa vida. Essa sinceridade, esse caráter, essa palavra. Eu falei, pode assinar embaixo. Eu falei, está falado. Sobre, olha, quando tem um homem de Deus, se ele fala assim, pode não haver chuva. Pode estar chovendo. Se ele falar, não vai chover, e acabou. Deus, olha, não, esse aí tem crédito, vai lá. Fecha a torneira. Aí se de repente ele resolve do nada acordar e falar, é uma nuvem pequena que está vindo e vai fazer um temporal. Aí vem o anjo e olha aí. Ah, deixa eu ver. Ele tem crédito? Ah, isso aí vai chover lá. E faz, acabou. Porque é a credibilidade que temos que restaurar. Nós temos que restaurar a credibilidade das mães com as filhas, dos filhos com os pais. Nós temos que restaurar a credibilidade, voto de confiança que o homem tem que ter na sua mulher. Ah, eu estou indo por outro caminho, não é essa a mensagem que eu tenho, mas vou dar um parêntese. Confiança. Nós temos que ter credibilidade da mulher com o marido, saber que ele está, quando ele está em casa, meu marido é homem de Deus. Meu marido está no computador, mas ele está aqui estudando a palavra. Meu marido é homem de Deus. Ele está no celular, mas não tem nenhuma sirigai, está mandando um recadinho. Junto com a credibilidade, a santificação. Duas coisas que caminham junto. É tempo da igreja de Deus restaurar
Isso não é coisa dos antigos. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Se que o Senhor restaure no meio de nós a credibilidade da confiança, da palavra dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Esse homem, ele tinha crédito. Oh, meu Deus, aí está dizendo, encurtando a história, que eu tenho que entrar no foco da mensagem. Saul, ele falou assim, mas eu não posso esquecer desse detalhe, o amigo dele, ele tinha até para ofertar, ele pegou emprestado. Gente, olha a situação de Saul. Saiu para caçar a jumenta, procurar a jumenta. Já estava pensando em desistir. Mas ele fez uma coisa certa no começo. De repente, quando ele vê, peraí, aqui tem um homem de Deus, então nós vamos lá, a última tentativa. Vamos chegar lá para esse homem falar onde estão as jumentas. Mas eu não posso ir lá de mão vazia. O amigo dele falou, peraí, eu ainda tenho guardado. Vamos ler isso aqui. Versículo 7 diz assim: então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou. Olha só, ele foi para um caminho e que tornou tão longo que acabou o pão do seu sustento. E de repente ele falou: presente nenhum temos que levar a este homem de Deus, que temos? E o moço disse, o seu companheiro disse, tornou a responder a ele, a Saul, e disse: ei, eis que se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Que amigo prudente. Que Deus restaure as nossas amizades. Que Deus restaure as nossas amizades. Porque tem amizade que só quer tirar de você, só quer tirar de nós. Tem amizade que só quer estar do seu lado enquanto você está bem, podendo bancar tudo. Tem amizade que só quer andar do seu lado quando você é o cara. Aí de repente, ele foi na situação que ele fala: ei, eu estou quebrado. Ei, acabou. Eu não tenho nem para dar, nem para ofertar o homem de Deus. Eu não tenho mais nada. Aí de repente esse amigo não dá emprestado não. Ele fala: peraí, companheiro, você vai desistir por causa disso? Eu vou investir em você. Eu vou investir no teu ministério. Eu vou investir na tua vida. Ei, por causa de um... Olha aqui. Um ciclo de prata. Quanta gente está perdendo a direção porque acabou tudo. Às vezes tem gente que tem para investir e não investe. Tem gente do teu lado que pode investir um pouco mais em você por causa de um ciclo de prata. Ele falou assim: eu tenho um ciclo de prata. Eu acredito que Deus vai usar este profeta. Deus vai te levantar. Ei, vale a pena os investimentos que temos feito. São sacrifício. Está depositado. Está depositado em alguém. Vale a pena. Quando ele chega lá, ele sobe e chega no profeta. Primeira coisa que o profeta fala com ele, que eu achei muito lindo. E Saul, versículo 18, diz assim: e Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, eu estou encurtando aqui, mostra-me, peço de onde está aqui a casa do vidente. Olha só, Saul, ele chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço onde está aqui a casa do vidente. E Samuel, respondendo a Saul, disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tu
quanto está no teu coração, tu declararei. E quanto a jumenta, olha como é que o profeta age. Eu acho tão interessante, que isso aqui me faz lembrar muitas palavras de há pouco tempo que nós estivemos ao Brasil, e Deus usou algumas pessoas para falar com a gente, 3 pessoas, e eles falam muito assim, desse jeito. Eles vão falando, E quanto a isso, quem está entendendo como que Deus age? E quanto a jumenta, quer dizer, Deus estava tratando com ele primeiro da fome. Deus estava tratando com ele. Olha o que primeiro o profeta fala com ele. Olha, ei, esse vidente sou eu, mas sobe diante de mim ao alto. Ele estava ali por o interesse de achar a jumenta, mas o primeiro que Deus tinha na vida dele, ele queria levantar para um lugar seguro. Falou, ei, sobe primeiro diante de mim ao alto. Vocês estão aí no versículo 18? Estão achando? Ai, Jesus. E comei hoje comigo. Deus quer alimentar-nos primeiro. Antes de Deus entregar as coisas que temos buscado, as coisas que estão perdidas, Deus primeiro quer te levantar. Segundo, Deus quer te alimentar a tua alma, alimentar a tua vida. Deus quer te dar segurança. E pela manhã te despedirei, e tudo quando está no teu coração declararei. Ei, mas para você saber que Deus que fala contigo, e quanto a jumenta que há 3 dias, ó, Deus revela tudo. Deus falou, já tinha 3 dias que eles andavam atrás de jumenta. Há 3 dias se perderam. Não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai. Olha o mistério. Deus tinha algo novo para ele. Deus pegou simplesmente e deu uma instrução a Saul. Essa mensagem eu vou ter que pregar aqui outra vez, porque eu vou ter que pregar outra parte. Porque essa mensagem, quando o profeta dá a instrução a ele, fala assim: olha, eu quero que você vai fazer o seguinte: você vai passar no rancho dos profetas. E quando você chegar ali no rancho dos profetas, você vai entrar ali no rancho dos profetas. Deus já tinha falado, ó, o teu negócio já foi resolvido. Agora você encontrou um profeta. Você veio buscar vidente, mas você encontrou um homem de Deus. Você estava buscando adivinho, mas você encontrou agora um profeta de verdade. Agora que você teve um encontro com um Todo-Poderoso, Deus vai mudar a tua história. Deus vai pegar pela mão e vai te girar. Agora o mundo vai começar a girar ao teu redor. Deixa, esquece. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, assim como Samuel disse para Saul: o tempo de buscar jumenta agora fica no passado. Agora, daqui para trás você andou atrás de jumenta, mas daqui adiante Deus tem algo novo para você. Deus tem algo do céu. Deus tem algo novo. E Deus dá instrução para ele e manda ele entrar no rancho de profeta. E a primeira coisa que acontece ali, ele começa a profetizar. Ele entra no rancho de profeta. Gente, essa história é muito, muito, muito linda. Mas eu tenho que terminar. Depois eu vou pregar sobre essa segunda parte aqui. O que acontece quando você entra no rancho dos profetas? Quando ele entrou no rancho dos profetas, ele antecipou a bênção. O profeta tinha dito para ele: depois que você entrar ali no rancho de profeta, você me espera um prazo de 7 dias. E tudo que eu te falei vai acontecer. Querido, a Bíblia diz que quando ele entrou no rancho dos profetas, ali primeira coisa que ele encontrou é um pessoal que já veio com pandeiro, dançando e profetizando. Quando ninguém passa pela casa do profeta, ninguém passa pelo rancho do profeta e fica com a boca fechada. Quem entra no rancho do profeta, Deus tem um mistério para ele. Ele se entrega, ele entra na presença de Deus e Deus toma ele. A presença de Deus, quando entra,
muda a história. A Bíblia diz que depois que ele entrou no rancho dos profetas, ele saiu profetizando, ao ponto de todos os povos falarem assim: está Saul entre os profetas profetizando. Virou um ditado, virou um dito. As pessoas, quando encontravam assim: está Saul entre nós, está Saul profetizando, virou um dito, porque não é normal uma pessoa sair do nada, entrar no rancho dos profetas, no meio dos profetas, e virar profeta. Eu quero dizer uma coisa: só acontece coisas extraordinárias com aqueles que Deus já marcou um X. Esse é diferente, esse é meu. Esse, até o encontro com o profeta, estava atrás de jumenta. Mas ele foi. A partir do momento que ele foi buscar o meu profeta para encontrar a jumenta, ele vai encontrar o céu. Ele esquece a jumenta e ele encontra a unção. Ele esquece a jumenta e ele encontra a unção. Aquele que está apegado o tempo de jumenta não pode entender, não pode entrar no rancho dos profetas. Mas quando você desapega do natural, quando você deixa para trás as coisas naturais, as coisas que você está buscando, as coisas do passado, as coisas que se perderam, as coisas da casa do teu pai, eu quero dizer uma coisa: você entra no sobrenatural. O sobrenatural de Deus te envolve, e aí marca a tua história. E a Bíblia diz que porque ele esteve no rancho dos profetas, quando ele saiu de lá, no mesmo momento, no mesmo dia, Deus mudou o coração de Saul. Por que Deus mudou o coração de Saul? Você sabe o que aconteceu? As coisas que tinham que acontecer em 7 dias, que aconteceram no mesmo dia. Está aqui na Bíblia. Vá como lição para casa. Eu aconselho que você leia esse capítulo 9, o capítulo 10, todinho. A Bíblia diz aqui no versículo 6 do capítulo 10: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Samuel chegou para ele e falou: quando você entrar no rancho dos profetas, a primeira coisa que vai acontecer, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti. E aí, a segunda coisa, porque quando o Espírito se apodera de nós, a gente começa a profetizar. Aquele que estava maldizendo vai falar: eu te abençoo. Olha, Deus está abrindo porta para você. Você sai assim. Profetizar é isso, é ver por fé, é falar o que vai acontecer por fé. E Deus arrisca quando você fala assim: ei, eu estou falando que Deus está abrindo a porta do brincar. Deus olha e fala: porque ele, meu servo, falou. Tem crédito? Abre lá. E a presença de Deus nos muda em outro homem. Nos muda em outro homem. Fique de pé comigo, por favor. Ai, andarabacanda, arabaxandarai. Depois que você passar pelo rancho dos profetas, Deus vai, a presença dele vai se apoderar de ti. E você vai ser transformado em um outro homem. Quantos precisam ser dessa mudança? Versículo 7 do 10 para terminar. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Você não estava aí pensando: o que me adianta passar no rancho dos profetas? Para quê? Porque quando Deus se apodera de nós, quando Deus nos transforma em outro homem, aquele tempo de jumenta acabou, querido. Agora daqui para frente, aonde pisar, botar a mão vai ser abençoado. Aonde pisar a planta do seu pé
possuirás. Porque o que vier a mão para fazer, faça. Por quê? Qual é a diferença entre o que serve e o que não serve? É que Deus é comigo. Sabe qual é a diferença? Qual é aquele nome daquele homem que inventou aí, que criou o iPad, iPod e tudo? Steve Jobs, né? Sabe qual é a diferença minha para ele? Que Deus é comigo. Ele teve condenado à morte e toda a inteligência dele não pôde o salvar. Todo o dinheiro dele não pôde salvar. Eu estive condenado à morte pelos médicos e ainda estou, mais ou menos. Mas sabe por que me mantém aqui nesse altar? Que Deus é comigo. Que a Bíblia diz: se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, não te afogará. Se quando caminhares te jogarem pedra, você vai fazer assim, só tirar a poeira. Porque Ele é comigo. Ele é comigo. Ele é comigo. E essa é a diferença. Versículo 8, estou acabando. Tu, porém, descerás diante de mim igual. E eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Porém, versículo 9 diz assim: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Sabe que eu quero vir aqui pregar hoje? Que o que está atrasando os milagres, sinais, bênçãos em nós é o nosso coração. Porque não adianta você rir, não adianta você acenar, não adianta eu vir me arrumar de crente, o dia de domingo vim para a igreja bonitinho. Ei, a igreja espiritual, Deus conhece o nosso coração. Até aquele momento, ele estava o mesmo. Foi quando o profeta fez assim: olha, vem cá, João, por favor. Estou acabando, irmão, não se preocupa não. Acho que hoje eu estou mais cansado que muita gente. Esse aqui é o profeta. Aí ele está para mim, falando isso tudo, dando as instruções, que o profeta veio para instruir também. Meu filho, você vai profetizar, você vai entrar no rancho dos profetas. Deus vai te usar. Depois que Deus tomar, você vai ser transformado no outro homem. Faz tudo, todos os teus sonhos, todos os teus projetos que estão embolsados. Me dá a mão aqui, tira a mão do bolso, bota a outra mão assim também, assim, virada. Faz todos os teus projetos, pega e vai fazer, porque vai dar certo. Sabe por quê? Qual é a garantia que você tem? Porque Deus é contigo. Mas até aquele momento, ele falou assim: olha a instrução, mas vai, quando você for fazer tudo, me espera lá. Quando descer de igual, me espera 7 dias. Porque eu vou voltar e vou estar contigo. E tudo que eu tenho dito vai acontecer, mas demora um prazo de quantos? Mas quando Samuel chegou e fez assim, ó, goodbye, so long, farewell, e fez assim, quando ele virou, até aquele momento que ele estava de frente, Saul estava o mesmo. Mas quando Samuel fez assim, ó, missão cumprida, entreguei o que eu tinha que entregar. Quando ele fez assim, ó, bye bye, quando virou as costas, o coração de Saul foi transformado. Esse é o problema, que quando o profeta vira as costas, tem muita gente que fica contando e analisando para ver se vai acontecer e para ver se ele é homem de Deus. A confiança que você deposita no homem de Deus quando ele não está na tua presença, quando ele vira as costas, o que vai decidir a tua bênção
Não é na presença que o homem de Deus está te olhando. É quando o homem de Deus está de costa. Quando ele está de costa, é o que o teu coração pensa dele. Não quando ele está de frente, mas quando ele está de costa. Quando ele está de costa, quando ele está ausente, se você abrir tua boca, ele não precisou abrir a boca, era no coração, para pensar, para ser o mesmo, atrasaria a bênção dele 7 dias. Mas por quê? Quando o homem de Deus virou as costas, na ausência do homem de Deus, que se retirou, o coração de Saul acreditou, recebeu a palavra, confiou, foi transformado no mesmo tempo. A Bíblia diz que, por causa disso, as bênçãos dele que viriam em 7 dias, ele não precisou fazer campanha, ele não precisou nada. Tudo lhe aconteceu quando? Como é que é? Vocês leram? Naquele mesmo dia. Você pode dar um forte aplauso assim. Aleluia. E chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que, eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual no seu companheiro, que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Uau! Vão lembrar até do teu pai. Vão lembrar até do dono da jumenta, quando verem o que Deus está fazendo na tua vida. Você sabe que o inimigo, o que aflige o inimigo, não são os dias que você está atrás da jumenta, mas são os dias que depois que você é marcado pelo profeta, que você vira as costas e que Deus começa a acontecer tantas coisas na tua vida, e aí eles começam a lembrar da tua dificuldade, porque você está na bênção. Aí eles ficam assim, esse é aquele que estava falido? Esse é aquele que estava desistindo? Uau, o que aconteceu? Mas esse é o filho da irmã Margarida? E é assim que Deus vai fazer na tua vida. Você crê? Você crê? Vamos deixar para trás as coisas. Vamos cantar essa canção. E eu vou chamar aqui na frente todos aqueles que entenderam a palavra e que aceitaram e que acreditaram que Deus tem 2 tempos na tua vida. Hoje é um tempo de busca de jumenta que fica para trás. Deus não quer mais ver você preocupado com jumenta, coisa pequena. Deus tem algo novo para você. É hoje, um divisor de água. Tempo de jumenta para lá. Tempo de rancho de profeta, de bênção, de tudo que você for botar para frente, porque é hoje. Deus marcou essa noite para nos abençoar, porque eu criei. Eu vou falar uma coisa para vocês agora. Algumas semanas atrás, nós estávamos no Brasil. Eu fui pregar num lugar, tinha um profeta que é cantor, e que alguns aqui conhecem ele, e ele falou para mim, a profecia que ele me entregou, não estava sabendo nada da minha vida. E ele falou, entre algumas coisas, ele falou assim, eu vejo quando você, pegando um avião e voando, voltando para o seu lugar, eu vejo que Deus escutou as tuas orações. E eu vejo Deus abrindo a porta de uma gaiola e te fazendo voar. E você vai voar. Você vai voar. Você se sentia presa, mas você vai voar. E não se preocupa, porque Deus já determinou que aquilo que ia acontecer não vai acontecer, porque Ele tem um novo tempo na vida de vocês. E eu criei. Meu esposo e eu estávamos almoçando na casa de um amigo nosso, pastor, lá de uma ótima e linda igreja em Guarulhos, em São Paulo. Acho que, não, Felipe não estava conosco, pastor Ney. Nós estávamos na sala dele. O mesmo profeta que Deus tinha usado no tempo que vocês lembram quando eu fui ao Brasil e falou que eu ia estar grávida. Eu estava grávida de Samuel, que Deus ia me dar um filho.
Foi essa mesma pessoa. Anos se passaram e eu fui encontrar ele agora. Ele tocou meu esposo almoçando. Ele estava saindo com pressa. Não teve oração, não teve, assim diz o Senhor. Ele só tocou meu esposo, bateu no ombro do meu esposo, deu uma rodada e falou assim: conta 70 horas e verás o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. E eu posso profetizar hoje pela fé. Eu vou profetizar para essa igreja. Creio, Pai. A fé nos dá ousadia. Eu vou profetizar na vida desta igreja que nós, antes do final do ano, nós vamos ver a mão de Deus. Um telefonema vai nos acontecer e nós vamos ver a mão de Deus. Algo vai acontecer aqui. Esse prédio vai ver, nós seremos surpreendidos por Deus, porque Deus tem coisas grandes e firmes preparadas. Aleluia. Então vocês que estão aqui na frente, se juntem aqui, nós vamos orar. Aleluia. Eu creio, Senhor. Ai de mim se não fosse a fé que eu tenho em Ti. Ai, Jesus. Quando muitos me apontaram e falaram: não, essa não se levanta mais. Ah, Jesus, quando muitos foram me visitar, Senhor, com compaixão, Senhor, trazendo comida, Senhor, achando que era a última comida. Senhor, quando muitos, e até eu mesmo, Senhor, teve hora que eu titubeei, Senhor, quando meu coração parou, Jesus, quando eu precisei usar aquele colete, Senhor, para ficar me mantendo, Senhor, o coração, Senhor, ressuscitar se eu precisasse. Ah, se não fosse as orações, ah, se não fosse os homens de Deus, ah, se não fosse as mulheres de Deus, ah, se não fosse esse povo crente em Ti. Ai de mim, Senhor, se não fosse as misericórdias, Senhor, mas nós estamos aqui hoje, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, ajude-nos a enterrar de uma vez toda esse tempo perdido atrás de jumenta. Eu declaro na minha vida, o tempo agora vai ser um tempo aproveitado na Tua casa. Eu declaro na vida desta igreja, o tempo de jumenta fica para trás. Que Deus tem agora é novo. É o novo. É o novo, é o novo, é o novo. É o novo de Deus. Oh, Jesus, eu chamo a existência o novo de Deus. Eu chamo a existência um novo tempo ministerial. Eu chamo a existência um novo tempo, Senhor, na família. Levanta o incrédulo, Senhor. Levanta o homem morto. Levanta. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Oh, Jesus. Quantas famílias que estão buscando, em busca de jumenta, Senhor. O que eles precisam é do novo Teu. O novo de Deus restaura, o novo de Deus renova, o novo de Deus. Oh, eu creio, Senhor. Eu agora abençoo as famílias, eu abençoo os casais, eu abençoo os filhos, Senhor. Eu abençoo os diáconos dessa igreja, eu abençoo, Senhor, as mulheres. Eu abençoo o departamento infantil, o departamento, Senhor, oh, de louvor, Senhor, o departamento de mídia, Senhor. Eu abençoo o ministério, eu abençoo a congregação, eu abençoo as casas, Senhor, do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu abençoo a ilha de Martasvilha. Eu abençoo, porque eu recebi uma ordem hoje. Senhor, eu não posso voltar atrás. Eu não posso voltar atrás. A ordem é de abençoar a posteridade. Eu creio. Eu não preciso que ninguém creia por mim, porque eu sei muito bem a quem eu sirvo. Eu creio, Jesus, eu creio. Levanta o morto, levanta Lázaro aqui, Senhor. Chama Lázaro de dentro da tumba, Senhor.
Chama Lázaro da sepultura. Tem sepultura cavada aqui hoje, mas Senhor, põe terra nessa sepultura, Senhor. Ressuscita, Senhor, aqueles que estão com sentença de morte. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Agora você vai falar assim: o que eu faço com o meu passado? Sabe o que você faz com o seu passado? Vamos cantar assim: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Oh, aleluia! Olho canta, pra igreja, você, canta. Corro pra você, o seu amor me chama. Começa pelo começo, fazendo favor. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Não tem como a gente parar em frente da cruz e não perdoar o irmão, pra você, não perdoar o corro vizinho, pra você, e lembrar do passado. seu amor me chama. Sabe por que eu dependo? Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Diga outra vez, evangelista, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu creio na palavra de Deus hoje. Eu creio em 2 tempos que foi determinado por Deus na sua vida hoje. A Bíblia é bem clara. O tempo de jumenta fica para trás. E você sabe o que é tempo de jumenta na sua vida. Eu sei o que foram tempos de jumenta. O que é uma jumenta? E Deus está determinando um novo tempo. Um tempo onde o Senhor tem coisas novas para a nossa vida. A Bispa Sandra está ministrando ali. Eu vou pedir os pastores agora, tome a autoridade de Deus e ministre na vida daqueles que vieram aqui na frente. Se você veio aqui na frente, simplesmente por uma chamada, de repente não vai acontecer nada. Mas se você veio aqui acreditando no novo tempo de Deus, nós como profeta de Deus, nós vamos determinar. Outro dia eu tive um sonho. Eu sei quando Deus me dá sonho e quando é coisa da minha cabeça. E há uma pessoa aqui dentro hoje que eu vi você naufragando, naufragando, naufragando. E eu comecei a clamar a Deus pela tua vida. E eu estou te vendo aqui na frente hoje, agora. E a minha oração na tua vida hoje é que Deus possa te dar esse novo tempo, essa nova oportunidade na tua vida e na tua família. Porque Satanás vinha de forma feroz para acabar não só com você, mas com toda a sua família. Mas nesta noite, é na autoridade do nome de Jesus. É um tempo de restauração. É um novo tempo de Deus. É um novo tempo de Deus.
E quando nós virarmos as costas aqui nessa noite, o teu coração, eu tenho certeza, vai dizer: Deus, eu creio na mensagem que a bispa trouxe, e eu profetizo não só na minha vida, mas na minha história, um novo tempo de Deus. Eu creio de todo o meu coração no novo tempo de Deus em cada vida aqui nessa noite. Xarabacuriandaramanaya. E novo tempo de Deus são coisas grandes, não é coisa pequena. Quando é tempo de Deus, é coisas grandes. Há um novo tempo de Deus para a vida do pastor Alfredo, para nossa vida aqui, nós que estamos aqui nessa noite. E eu recebi para a minha vida a palavra de Deus. A bispa Sandra falou algo muito interessante. Tudo depende se a gente crê. Porque quando o Jackson bateu em mim, eu até perguntei a ele: rapaz, onde você estava com a cabeça quando você bateu? Ele falou: rapaz, é algo de Deus. E eu nem te contei a metade, porque Deus tem coisas grandes. Eu acreditei novamente. Eu estou na fase que eu estou acreditando. Se é para me levar para cima, se é para me abençoar, eu estou crendo em cada palavra que estão ministrando. E eu creio que da mesma forma que eu vou ser abençoado, Deus vai abençoar cada um de vocês. Se você crê nesse novo tempo, levanta a tua mão aí, adora o Senhor, engrandece o nome de Jesus e diga mais uma vez: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olho pra você, corro pra você, Aleluia. seu amor. Olha só, eu vou terminar dizendo algo para você nessa noite. Esquecer tudo que ficou para trás muitas das vezes é difícil. Só há uma maneira de nós esquecermos, é deixando na cruz. A gente nunca vai avançar com pendências, pensando na jumentinha, não, irmãos. Essa palavra que a bispa trouxe hoje, no dia que ela falou para mim dessa palavra, eu falei: essa palavra é de Deus. E eu falei: você vai ter que um dia pregar na nossa igreja, porque essa palavra é profética. E eu creio com todo o meu coração, tudo ficou na cruz, e eu e você vamos viver um novo tempo. Deus, eu te dou graça pela tua palavra nessa noite. Eu te dou graça pela vida de cada irmão que aqui está, cada um que chegou aqui nessa noite. Nós viemos aqui nessa noite para bendizer o teu nome, para engrandecer o teu nome, Jesus. E nós acreditamos na tua palavra e deixamos tudo para trás e recebemos o novo de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, nessa igreja, no teu trabalho. Deus tem coisas novas, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, dá um aplauso forte, bem bonito para Jesus.